Ai, gente, que loucura tem sido os últimos dias. Eu quero agradecer muito os novos inscritos que chegaram, devido a 2 vídeos especificamente. Um deles é sobre a Carla Zambelli, no CCJ. Ele atingiu um número maior do que a média do meu canal, que eu comecei mês passado. Então, eu fico muito feliz que isso já esteja acontecendo, porque é o que eu quero fazer, né? Então, quem chegou aqui nos últimos dias, eu só tenho a agradecer. E é engraçado, né? Porque muitas pessoas começam com suposições, né? De quem eu sou, o que que eu fiz, para onde eu vou, quem é que eu fui. Eu achei, eu achei divertido. E, e hoje eu vou pegar aqui uns textos aí um pouquinho diferentes dos últimos que eu tenho falado, mas é de uma coisa que eu gosto bastante, que é o Brasil folclórico. Esse Brasil que nos mostra essas figuras maravilhosas que nós temos aí, que são do submundo, né? E, e, e aí surgiu esses dias um nome engraçado para mim. Não sou da Bahia, eu sou de São Paulo e não conhecia o deputado Binho Galinha. Então, esse deputado aí, apontado como chefe do grupo miliciano na Bahia, ele está foragido, né? A esposa, o filho e a esposa dele foram presos novamente. E eles, além de 4 PMs, foram presos. Então, esse Binho Galinha está sendo procurado, né? E é interessante porque a galinha, ela é vinculada a pessoas que costumam fugir, né? Que costumam ter essa atitude de correr, né? Mas vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no texto do G1 para depois a gente ver o vídeo sobre o deputado. Deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha do PRD, é apontado pela Polícia Federal como suspeito de chefiar uma milícia em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Ele é procurado pela instituição nessa quarta-feira, que foi que foi antes de ontem, né? Numa operação que já terminou com as prisões da esposa e do filho dele, além de outras 6 pessoas, entre elas 4 policiais. Segundo as investigações da Polícia Federal, o grupo comandado por Binho Galinha é especializado em lavagem de dinheiro oriundo de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais. Tá aqui, ó, nosso saudoso Binho Galinha. Tem 47 anos, nasceu na cidade de Milagres e mora na cidade de Feira de Santana há mais de 30 anos. Ele ganhou o apelido porque ele trabalhava num abatedouro entregando aves, né? E Binho é de Kleber, Klebinho. Então vamos lá. Em 2022 ele foi eleito pela primeira vez. eh, e na época recebeu 49.834 votos, sendo o segundo mais votado de Feira de Santana. Então, assim, ele foi um cara bem votado, numa época que já tinha acontecido pelo menos a primeira prisão da esposa e do filho dele. Após ser eleito, em 2023, o deputado se tornou vice-líder do bloco parlamentar dos partidos MDB, PSB, Patriota, PSC e Avante. Então, né, se o pessoal estava querendo se blindar lá na PEC da blindagem, se tiver nossos amigos, tal. Gente, olha só, já está acontecendo aí em várias esferas e, e eles estão simplesmente tentando ter a vida deles mais tranquila, né? Segundo a denúncia do MP da Bahia, a investigação apontou que Binho Galinha lavava dinheiro por meio de empresas e vendia peças de carro roubadas na loja de sua loja de autopeças. Atende Tudo, na Feira de Santana. E quando eu vi esse nome, Tende Tudo, eu só lembrei daquela empresa de ar-condicionado do Nego Dia, tá de zoeira. Tem de tudo, tá de zoeira. Só coisas confiáveis. A Polícia Federal analisou dados bancários e descobriu que a Tende Tudo recebeu 40,7 milhões sem lastro suficiente de notas fiscais emitidas.
Então, imagina, ele ia lá, pegava essas peças roubadas e lavava na sua loja e fazia a receptação e tudo mais. Em 2020, a empresa emitiu nota fiscal no valor de 3 milhões por causa da venda de 1.000 cabines de caminhão, cada uma com o valor de 3 mil reais. Os auditores apontaram que não existia comprovação da entrada dos recursos na empresa e que não há vestígio de compras de cabines suficiente para revenda ou de material para fabricação. Olha lá, aí, além de Binho Galinha, tem outro nome muito específico aqui, que é o Compadre Charutinho. Então, um dos elos na receptação de peças roubadas seria outro Kleber, o Herculano de Jesus, conhecido como Compadre Charutinho. As investigações apontaram que o denunciado seria o responsável pela aquisição de peças vendidas pela Tem de Tudo, comandada por Binho Galinha e Maiana, que é a esposa do nosso personagem principal aqui, né? Vamos dar uma olhada. Vamos ver agora uma reportagem que mostra aí o histórico das investigações. Acompanhe. O deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, mais conhecido como Binho Galinha, do PRD, Partido Renovação Democrática, de 48 anos, nasceu na cidade de Milagres e foi eleito para o Legislativo baiano em 2022. Em 2011, quando era dono de uma loja de autopeças, ele foi preso pela Polícia Civil em uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de carros em Feira de Santana. No local foram apreendidos veículos de luxo e um caminhão roubado. Em dezembro de 2023, após 14 meses de investigações, o Ministério Público da Bahia denunciou à Polícia Federal uma organização criminosa que seria liderada por Binho Galinha, responsável por crimes como lavagem de dinheiro envolvendo o jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada. Mais de 200 agentes das Polícias Federal, Receita Federal, Secretaria de Segurança Pública da Bahia e Ministério Público da Bahia deflagraram, na época, a Operação El Patrón e cumpriram 33 mandados de busca e apreensão. Eu acredito que seja El Patrón por causa do Pablo Escobar, porque ele também tentou ser deputado. Eu acredito que seja esse cargo que ele tentou. Eu li as biografias tanto da amante do Pablo, que era jornalista, e do filho do Pablo. E aí, eu lembro que naquela época ele tinha todo o esquema dele de fazer o roubo de lápides, depois roubo de carros, depois roubo de cargas, cigarro, até chegar no nível da cocaína. Mas ele teve uma época que tentou entrar na política e se completar ali no meio da política, ser presidente da Colômbia. O sonho dele era alçar voos maiores, né? Mas o cara já tinha sido preso. O patrão aqui, nosso patrão baiano, ele já teve toda a vida pregressa já esmiuçada antes de ser eleito, né? É muito doido isso. Em alguns imóveis foram apreendidos documentos, pasta de cocaína, arma e munições. 6 pessoas foram presas e 6 empresas ligadas aos investigados tiveram as atividades econômicas suspensas. Mais de 200 milhões de reais foram bloqueados. Em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça anulou os efeitos da Operação El Patrón, alegando que houve falhas na investigação. Os problemas foram identificados especialmente na forma como a autoridade policial obteve relatórios sigilosos do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com pedido feito diretamente ao órgão sem autorização judicial. Pouco depois, em agosto, o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão e validou as provas obtidas junto ao COAF pela polícia, que retomou as investigações.
Hoje, a deflagração da Operação Estado Anômico é decorrente de desdobramento de diversas operações, principalmente a Operação Eu Patrão. Foi verificado durante a análise dos materiais apreendidos que os investigados estavam ainda praticando os crimes que estavam sendo imputados, bem como houve a verificação da participação de outros investigados. No site da Assembleia Legislativa da Bahia, Binho Galinha se apresenta como um empresário. A justiça bloqueou até 9 milhões de reais. Empresário, né, gente? Aqueles empresários ilegais. Vou ficando por aqui e depois eu volto com mais. Valeu! E quando eu tava para postar esse vídeo aqui, eu acabei vendo uma atualização do caso do Binho Galinha. Ele foi preso, se entregou ao Ministério Público da Bahia. Então vamos dar uma olhadinha aqui na matéria do Aratu falando mais sobre o caso. Exatamente, Pablo. Boa noite para você, boa noite a todos. O deputado Kleber Christian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, estava foragido desde quarta-feira. Ele estava em Feira de Santana e se entregou hoje. Uma equipe com cerca de 20 agentes e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público cumpriu o mandado de prisão preventiva e o escoltou aqui para Salvador, onde vai ficar sob custódia. Ontem, a Polícia Federal localizou um carro blindado de Binho Galinha, considerado foragido pela polícia, como ele estava até então. O veículo foi encontrado em uma área de mata em Feira de Santana com uma chave escondida na roda. O automóvel que o Binho Galinha usava tinha uma comunicação via satélite e estava equipado com o giroflex, item que é uso restrito das corporações policiais. O carro foi levado pelos agentes da Polícia Federal até o pátio aqui da Água de Meninos, em Salvador. Ontem, a esposa também e o filho de Binho Galinha foram presos em Feira de Santana. Lembrando que eles já tinham sido detidos em 2023, mas soltos em abril de 2024. Binho Galinha responde contra acusações de lavagem de dinheiro, obstrução de justiça, jogo do bicho e agiotagem, comércio ilegal de armas, usurpação de função pública, tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Federal e o MP, o objetivo dessa operação é desarticular uma organização criminosa supostamente comandada por Binho Galinha. O deputado é apontado como líder dessa organização criminosa que atua principalmente na região ali de Feira de Santana e adota práticas de milícias. O deputado, que já era réu em 2 ações penais desde o final de 2023, resultou aí na Operação El Patrão. No total, 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público da Bahia por envolvimento com esse grupo criminoso, Pablo, liderado por ele. Acompanhado pelos advogados, Binho Galinha disse que ele está colaborando com a justiça, que por isso ele se entregou e que ele não tem nada a ver com esses crimes que estão sendo relacionados supostamente a ele. É claro que a gente segue acompanhando todos os desdobramentos deste caso, Pablo.